Bom dia, pessoal. Agradeço novamente o convite a Paola e o Cid, fazer parte dessa família, né? Pai e a mãe. E tem os irmãos, graças a Deus, tive oportunidade, mas especialmente alguns, faltam alguns ainda, tem a proximidade em São Paulo com o Fernando e a Cláudia, o Rio também em São Paulo, perturbei bastante ele já, o Rogério, falta conhecê-lo de Goiás, incomodo muito ele lá no Cereais, o Bergamo no Paraná, conhecendo pessoalmente, o Bernardo no Rio, Eliseu do Rio Grande do Sul também, né? Então, a gente está criando uma teia realmente de amizades muito boa, uma família mesmo. Percebo, né, quando eu falei com a Paola e o Cid, essa preocupação em ajudar um ao outro. E esse é o meu propósito quando eu falo em EM, ou nesses 25 anos de trabalho com hortaliça, né? Ajudar o produtor a ter condições para ficar sustentável e sobreviver. Os amigos que falaram, os dois, puxou muito nesse sentido também. Agradecer os parceiros, então, os produtores parceiros que veio comigo, o Robson, vai estar na apresentação, o Júnior e o São Luís de Andrade também, já há 33 anos de cultivo, né, gente? O pessoal parceiro da Água Natural também está presente no fundo. Então, muito obrigado à família EM pela acolhida. Aí sou novinho também, né? 2021 a gente começou o trabalho. O foco principal está em hortaliça. Mas o Rio tem ajudado muito aí com a pecuária, o Fernando também trocando ideia, a experiência dele influente, enfim, o Rogério. Então, eu agradeço muito a acolhida e a atenção quando preciso, e me coloco à disposição em hortaliça, se a gente puder ajudar ou ajudar a procurar, contem comigo também. Eu vou focar o trabalho no caso de hortaliça, né? A região nossa é forte em horticultura. Ainda tem diversos modelos de cultivo em ambiente protegido, então vou falar um pouco do cenário e depois o quanto ele está sendo muito importante. Você pode usar o controle. Um pouco do cenário, né? Então, segundo a Zanata, que é uma empresa muito forte aqui de Campinas e região, construção de estufa no Brasil e fora. Então, o mercado hoje é um ambiente protegido na América Latina, aproximadamente 30 mil hectares em 2019, foi a apuração dos números. Então, a área coberta é muito grande no Brasil e vem crescendo. Lógico que o grande plantio ainda é campo aberto, mas o cultivo protegido vem aumentando e ele está muito em conta essa questão de sustentabilidade, de não redução, uso consciente de produtos como um todo. Também, hoje, um grande volume da plasticultura, 60% é hortaliça, né, que é o que a gente trabalha, 20% em média é flores, aqui em região, acho que Fernando está situado, de Olambra, é muito forte questão de flor, e 20% é de frutas e frutas. Os modelos que a gente mais vê no campo de estrutura, essa de arco, né, seria as mais profissionais. Dá para colocar sistema de ventilação, controle de umidade, temperatura, ou seja, a estrutura está pronta para você colocar alguns acessórios para melhorar o microclima, para você evitar o máximo de estresse nas plantas. A horticultura, né, quanto mais estresse, principalmente de calor, você começa a ter perda de produção, abortamento, enfim, é estresse extremo. Então, essa estrutura proporciona condições para você melhorar esse microclima. Internamente, né? Hoje tem cultivo no solo, substrato, hidroponia, né? E cultivo igual de alface também, o tomate. Esse é um modelo que é muito forte na minha região, que é o modelo Londrina. Ela é quadrada, né? Plástico. Cultiva muito. Os principais cultivares numa estufa da região é tomate. Esse é um tomate tipo italiano, mais alongado. Mas tem tomate hoje, o redondo, o grape, o Bernardo é uma região muito forte de projeto grape, né? Do pequeno, muito forte. A região nossa tem um clima muito favorável para o cultivo de pimentão. Quando vai para a estufa, já não é os pimentões verdes de campo, é o colorido que a gente chama, né? O retangular. Aí o predominante é o vermelho e o amarelo.
São fotos da região nossa, de produção. Essa que é uma foto do Bob, lá da Robson, do Robson. Então, o pimentão lamúrio, que a gente chama o quadrado. Há uma tendência de mercado, mas ela está bem lenta ainda a questão do pimentão bloco, né? Lateral, acho que é sacata, o pessoal da sacata que eu vi, tal. Isso é bom. O cultivo muito forte também, o Dica é um grande produtor de pepino japonês, vem aumentando muito o consumo, pelo menos no estado de São Paulo, que a gente conversa com a empresa de semente, a nível Brasil, vem aumentando muito o consumo do pepino japonês. Ele está sendo produzido hoje em estufa, mas também vai no campo. A estufa dá uma condição de qualidade de fruto melhor. Você pega uma cidadezinha pequena no buffet, no restaurante, você vai ver muito já o pepino com casca, mesmo japonês, fatiado, e aumentou muito também as cozinhas orientais, que daí, tanto para decoração como para consumo também, aumentou muito o pepino japonês. Então, é muito cultivado na nossa região, cultivo em estufa com pepino. E como que está o cenário do estudo? Um problema muito sério. Primeiro de tudo, não para a gente ver um pouco de cada estado aí que eu rodo com mudas, né? Mão de obra. Tem na região como é que está de vocês, mas hoje temos vários clientes que o mercado está pedindo para dobrar, triplicar a área de produção em estufa. A rede de obra é muito forte aqui no estado de São Paulo, né? Que está crescendo. Ela começou a colocar uma loja de hortifruti nos principais shoppings. E daí, lógico, ela, não só o mercado, mas principalmente o shopping, ela quer um produto de qualidade, tanto qualidade nutricional, enfim, como o amigo comentou anteriormente, mais sustentável fruto, mas também visual. Então, ela está pegando os principais produtores e assediando para dobrar a área que ela, em 3, 4 produtores clientes, que a OBA está oferecendo dobrar a área para abastecer essas lojas do shopping. Mas não tem gente. Então, o problema sério é a questão de mão de obra no Brasil. Tem região que a gente atua com hortaliça em cultivo protegido. Mas depois, na sequência, um problema muito sério é a salinização de solo. Tem feito análise, estufa nova, depois de 1 ano, 2 anos de cultivo, tal. Como acho que os dois comentou anteriormente, é um uso muito exagerado, sem critério de produto. Né? E às vezes, produtor, você passa uma dose de determinado produto, um exemplo ácido bórico, né? As doses dele é tadinho de sal na comida. E às vezes, o produtor acha que é muito pouco, né? Então, eu acho que precisa carregar um pouco mais a mão. A gente tem observado nas análises sólidas aí, um aumento muito alto depois de 2 anos de cultivo, já começa a aumentar muito a salinização. Na sequência, a gente tem problema com isso, queima de raiz. Você tem a raiz principal, a radicela, que realmente é o que absorve o nutriente, esse teste de salinização de queima, que sapeca a radicela. Depois você fala, estou usando melhor adubo, melhor não sei o quê, mas não tem boca para consumir. E essa dificuldade, né, de absorção. Então, com a salinização alta, queima a raiz, você pode usar o melhor produto, a melhor marca, mas você não tem absorção do nutriente. E aí vai dando mais acúmulo no solo ainda. Aqui uma foto de uma estufa, às vezes o produtor aqui, acabou de plantar, isso deve ter 15, 20 dias no verão, no inverno atrasa um pouco mais. E observa já como que está branco. Começa a branquear o canteiro, excesso de sal. Como o amigo comentou na apresentação anterior, em vez da planta absorver, o Rio comentou, né? Fazer a questão de absorção, é a terra que acaba absorvendo a planta, deixando ela raquítica a terra. Então, é uma competição muito alta. As análises de solo, então você vê que os nutrientes estão altos, você faz uma análise, está tudo estourado, porém está retido. A gente brinca, até o termo que a gente usa muito em estufa, está morrendo de fome em cima da comida. O termo pessoal fez uma análise, nossa, saca a sua terra porque está por adubo, mas está retido. Então é um problema. E aí você começa a ter muito prejuízo, é muito prejudicial. Porque você investe, coloca uma muda enxertada, usa insumos, né? Hoje o custo de produção, segundo o CPE, uma caixa de tomate há 3, 4 anos atrás era 17, 18. Hoje paga 35, 38 reais custo para produzir uma caixa. Então, toda essa questão de sanitização está caindo muito prejuízo por o investimento não está retornando e o principal bem, a gente fala do produtor, que é o solo, está cada vez piorando esse cenário. Aqui é uma análise. Nematóide, outra sequência que aumenta muito em solo desequilibrado. Nematóide percebe que aumenta muito. Fungos de solo,
fusar, verticílio, fitóftora, enfim, você tem um cenário salino que você começa a dar condições para a entrada de patógeno e multiplicação. E bactérias, né? Então, todo o cenário obeso do solo, desequilibrado, começa a desencadear um monte de problema de solo de patógeno. Aqui uma foto de uma raiz de pimentão, aí 1, 2, 5, não dá nem falar que é uma radicela, né? Olha a infestação. Chega realmente mas se eu fizer um tratamento químico pesado ou um biológico, a gente já chegou a ter casos, é bom, lógico, mas de repente não é da noite para o dia, e casos assim chega realmente quase que inviabilizar a produção. O pessoal da Stacata aí, tem mais infelizmente, trabalha muito forte num trabalho de desenvolvimento de porta-enxerto para suportar isso, né, para dar condições. Mas em casos extremos, a gente usa muito termo que temos tecnologia, temos manejo para equilibrar. Se estiver desequilibrado, se torna inviável. Que é um cultivo de tomate. Já murchando, nem começou a pegar penca ainda, iniciando aqui a frutificação. Murchadeira, está conversando agora com o café, Haustonia, é uma outra bactéria muito forte em solo, e você percebe de novo, de onde vem a origem dela, estudando, vou entrar muito em detalhe na parte técnica, mas foi de um desequilíbrio, foi de uma fermentação mal feita, ou que veio um composto sem origem, sem fermentar, e vai fazer esse processo dentro da estufa, ou deixar lá apodrecendo planta, frutos, você dá, dessa fermentação, nesse desequilíbrio, você vai dando condição para o patógeno. Então, hoje, como eu comentei, o custo de uma caixa de R$ 35, se o produtor, dependendo do estado que tiver financeiramente, ele perdeu um ciclo inteiro hoje de quebra. Mais consequências. Então, a gente tem, com essa salinização e esse ataque de praga, a gente tem aquela lavoura muito desuniforme. De novo, o produtor investe em produto, a procura é muito grande por produto. Como acho que o amigo comentou anteriormente, quando o produtor chama, às vezes ele realmente está num certo desespero, ele quer um produto. Infelizmente, temos no mercado muito pessoal indo para o campo mal intencionado, a fim de empurrar produto. Porque você chega lá, às vezes, tem 4, 5, 6 produtos químicos que o vendedor colocou, que o princípio ativo é o mesmo. Então, isso acaba causando mais impacto negativo financeiro. Mas esse desequilíbrio da lavoura, automaticamente, já foi falado anteriormente, planta desequilibrada da condição, também ataque de pragas e doenças. E uma queda gigante na produção. Muito bem. Tem produtor hoje na região nossa, daquela Londrina em alta salinização, produzindo 200, 300 caixas por 1.000 metros quadrados. A média boa é de pelo menos 1.000 caixas para equilibrar os custos. Mas tem um produtor fazendo protocolo já com 1.500 caixas, até 2.000 caixas. Aqui o cenário de uma lavoura. Aqui eu peguei uma matéria da internet de 2002, bem antigo, mas fala muito isso. Tem uma lavoura desequilibrada. Um erro muito comum do produtor de hortaliça em ambiente protegido é achar que a planta bem nutrida é planta nutrida em excesso. Então, por que eu vou colocar uma grama se 2, 3 pode ser melhor? Então, é o que está acontecendo. Essa salinização, estufa, não é igual no campo. No campo, choveu pesado, é comum o produtor entrar com um tratorzinho, né, fazer um trator grande para fazer a subsolação, faz o subsolador, quebra o pé de grade, que a gente fala, né? Na estufa, não chove. A água aqui aplicada aqui é o gotejamento. E se o produtor for fazer uma quantidade de água muito alta para equilibrar o solo, para descer esse tal, tem que ser 100 milímetros por metro quadrado. 100 mil litros de água em 1.000 metros quadrados. É muita água, tem que ser sem cultivo, não vai matar a planta realmente afogada. Então, tem que ter. E aqui dentro de estufa também se usa muito o tratorzinho ou tobata. Ela também faz, depois de 1, 2 anos, ela vai fazendo pé de grade. Cerca de 30 centímetros, vai calculando, vai bater um cascão duro, que é ali que para os excessos de sais, patógenos se espalham. Quando tem excesso de umidade, ele espalha por todo o canteiro. Então, é um grande engano essa questão de usar em excesso da estufa e o estrago é maior que se fosse na área de campo. Aí, planta desequilibrada, com murcha, mas mal começou a colheita, então já começa a perder. A gente está vendo muito em casos de solo desequilibrado.
aí automaticamente vem ataque de ruídio, mildio, antacnose, que foi falado também pelos amigos anteriores, a planta com excesso de nitrogênio fica um doce para as pragas, né? Pode brincar que não dá para usar muito o termo gordinho, né? Que fica propício a diabetes, colesterol, infarto. Então, mas é similar, tem que se preocupar com a saúde, né? Tem que saber o que está falando, né? Mas a planta saudável, a vida nem serve mais de outra, né? Mas é a mesma coisa. Se brinca, gente, é sério. Os arcanos estão comendo a arte. E aqui, ó, olha o exemplo do desequilíbrio. Perca na produção. E quando chega nesse estágio, aquilo que o menino anterior falou, você usa 1, 2, 10 produtos, não resolve. Porque está totalmente desequilibrado, a praga está numa pressão tão alta e a condição continua. Então, não adianta você resolver, tem que tratar realmente o problema central, lá que é o equilíbrio, de novo, a questão do equilíbrio. E aí iniciamos, né? Toda essa tragédia, mas realmente é o que aconteceu. Você pega a análise de solo, está tudo estourado e o produtor pensando em parar porque baixa a produção do expulso. Não, aumenta, porque tem que aumentar o número de aplicação. Então, iniciamos um trabalho com ele, protocolo para estufa de... O padrão da nossa região é 1.000 metros quadrados. Para ter uma ventilação, você vai em áreas, Canadá, México, áreas altamente climatizadas, são áreas de 120 hectares num bloco só. Mas no Brasil, as áreas maiores chegam a dar 5.000 metros quando tem climatização. A gente montar um estudo de 5.000 metros na Londrina sem climatização, a Londrina da nossa região, no verão, bate 60 graus dentro. Então, se as plantas pudessem, também elas saíam correndo lá dentro, porque você brinca com o produtor, é gostoso visitar a estufa no meio-dia tudo, né? Que é o horário mais crítico do calor. Aí você entra lá, começa a andar lá dentro, não vai rapidinho, o produtor, vamos conversar lá fora? Eu falei, tá vendo? Se você está louco, você tinha a planta também, se ela pudesse, ela saía. Se você pegar qualquer literatura, acima de 35 graus de temperatura, a gente começa a ter problemas de estresse alto, abortamento do fruto, má formação. Por mais que você tenha um nutriente lá, não tem absorção. Então, por isso que o padrão, mesmo na quadrada, Londrina é 1.000 metros, para que ela fique pelo menos um pouco mais ventilada. Que nós conversamos com o Cid aí, ele foi até um pouco no começo, um pouco na contramão, com a dose um pouco maior, tem produtor dizendo que é um pouco mais, mas a gente partiu daquele cenário bem crítico de alta salinização, produto retido, não tinha desenvolvimento, planta travada. A gente iniciou um protocolo de 5 litros de M ativado por semana. Teve casos que nós pegamos estufa desde o início, estufa já no meio do ciclo, ou até no final do ciclo. A gente tem alguns vídeos na página da M, que o produtor, de final de ciclo, claro, eu já vou arrancar mesmo daqui uns 15 dias, eu vou colocar, já para ir pensando em equilibrar os solos do próximo cultivo. E pela surpresa dele, parou de adubar, estava adubando em excesso, daí 15, 20 dias ele notou que as plantas pararam de murchar e começou a brotar. E estava atacado de nematóide, ele arrancou as plantas, tinha excesso de nematóide, mas começou a soltar a célula nova. Ele parou de causar o excesso de adubo, o excesso de água, então começou a ter já um equilíbrio com 15 dias. Então, a gente começou um trabalho de 1.000 metros quadrados, 5 litros de N, parcelado na oferta de irrigação. Em média, o produtor de estufa da nossa região faz 3 fertes por semana. Segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado. Tem produtor que faz 2 e tem produtor de sistema automatizado que está fazendo todo dia. Então, a gente fracionou essa dose de 5 litros por 1.000 metros quadrados por semana em 3 ou até 4 meses. E aumentamos também o que a gente tinha produtor usando um volume de matéria orgânica muito baixo. A gente começou também a orientar que se usasse ele na matéria orgânica para melhorar a qualidade dela. E monitorar a fértil. Alguns casos que tinha aparelho ou que a gente orientou a medir, ele ficou 1, 2, 3, 4, mais de 4 meses ele tem fazendo nutrição química. A gente mediu, fazia uma pastinha saturada lá, coletava a terra, colocava uma água lá, fazia no YouTube tem como fazer uma pastinha saturada do solo, media com um aparelho de EC, parecia que tinha acabado de fazer uma fértil. 2, 2,5, 3 de EC. Em pimentão, o máximo é 2,5. Tomate suporta 3, pepino é 1,8.
Então, teve casos com excesso em pepino, estava dando 3 já, sem ele adubar. Mas como assim? O OM começou a disponibilizar o que estava parado no solo. Então, ele só estava fazendo um complemento de algum micro, observando a deficiência na planta. Aumentamos, então, o uso de matéria orgânica e começamos a monitorar a fertilização. Eu não gosto de usar o termo tirar adubo, né? Parece algo forçado e propaganda enganosa. Eu gosto de usar muito o termo otimizar a nutrição. Então, você vai estar otimizando tanto, não só nutricional quando entra com EM, e também, como foi falado aqui, não vai cortar nenhum produto químico que o produtor está acostumado. Ele vai otimizar e melhorar a eficiência de aplicação. Eu acho que todos aqui que estão usando já viram isso na prática. Aqui é uma família lá de também já viram alguns vídeos da região de Arealva, o Amarildo e a família. Tem 10 estufas, né, um hectare de estufa e um plantio de campo. Salinizado ao extremo, com um programa de patógeno, estamos desanimados com a produção. Iniciou o trabalho lá e está fazendo tanto campo quanto estufa, né? Conseguindo equilíbrio. O garoto propaganda, o Robson Lu, da região de São Pedro, ele fez alguns trabalhos também, porque ele é um que acreditou muito, ele, o Neto também, que trabalha na prefeitura de Bernardino, está incentivando para iniciar o tratamento do lago lá. E, então, o Bob está usando desde o início, por ele ter um manejo muito bom, e aí o ele está somando, é comum as empresas semente fazer teste de produto ou dias de campo na área dele. E acontece muito também. O que você está fazendo aqui diferente? Além da PERT, o que você tem aplicado? É onde ele divulga também. O bairro inteiro, a região, começou a usar o EM em função daquilo que o Hildo falou. O que está usando aqui? Qual que é o segredo aqui? O que tem nesse produto? Aí foi se conhecendo. Então, a gente consegue um poder de persuasão com o produtor quando alguém está usando, né? Dá o seu depoimento de resultado. Também na região do óleo, a região está bem salina, com programas de nematóide. E aí que a gente começou a ver assim, de forma muito rápida, ele perguntava para o Cid, para a Paola, mas qual o tempo, né? Preocupação do produtor é quanto tempo eu vejo resultado? Quando você vê um produto biológico ou natural que seja, quanto tempo para ver resultado? Eu perguntava muito isso para o Cid no começo, quanto tempo eu ver uma coisa? Claro, calma, passo a passo, parcelar, não dê garantia, nem para você e nem para o produtor criar uma expectativa alta demais. Então, vai trabalhando, vai acompanhando, estou conversando muito com o Bernardo lá no Rio, e o gostoso é que você acompanhando as áreas, você vendo isso aqui, ó, um equilíbrio rápido do solo, rápido. A gente viu no campo, área salinizada, que a gente deu uma controlada na água, deu uma controlada na fertilização, ou até cortou por uns dias só para dar um equilíbrio, depois voltar daqui uma semana, de 15 a 20 dias a gente começa a ver. A gente fez trabalho com a Cláudia também, a linha de asfalto, um pimentão que estava travado. 15 a 20 dias é visível essa mudança na lavoura. Eu concordo também com o amigo que falou sobre a questão de ter um testemunho. Fazer em tudo é complicado, fácil deixar sempre uma área de testemunho. Então, esse termo, otimização na nutrição. O Amarildo, que eu apresentei anteriormente, ele fala na casa de 70, no áudio que eu publiquei na rede, ele fala na economia de quase 70% de que ele cortou. De repente, ele estava usando a mais, então ele otimizou. Robson fala numa casa de 35%, 40%. Então, isso traz a economia, mas não só a questão econômica. O objetivo principal é aqui, ó, um equilíbrio com ele. Controle de praga e doença é visível também, foi falado anteriormente. Planta equilibrada, a gente reduz muito a questão de aplicação para inseto. Às vezes o produtor passou de tudo já e não controla determinado vetor. Você vai ver, já rotacionou todos os princípios ativos que tem no mercado, já 2, 3 vezes, já venceu a quantidade e não tem controle, por causa dessa questão do desequilíbrio. Então, a gente começou a observar isso também, uma redução, e automaticamente, é igual a gente, né, quando toma remédio, antibiótico, temos efeito colateral. E você vê que a planta, quando você equilibra, principalmente o sistema radicular, que é responsável da parte aérea, e você tem uma planta mais equilibrada, você não tem ataque de praga. E quando tem, você tem um controle mais eficiente. E automaticamente um aumento na produção já no primeiro ciclo. Então, com o EM, a gente observou que não é 1 ano, 2 anos de cultivo para começar a ver uma melhoria. Quando começou o biológico, a gente ouvia muito isso. Vamos incluir, fazer algo mesclado,
Depois de 2 anos, você vai começar a melhorar a sua condição do solo. Com a EM, a gente viu um resultado satisfatório já no primeiro mês, já é visível essa diferença. Então, a gente nunca viu um produto que a gente usa o termo fermentava ou disponibilizava que estava parado. E aí, essa área também, com a taxa de nematóide, controle da desanimado, fez então um dia de campo na área de São Paulo, de Grande Sul. Usou EM também, não teve perca na lavoura dele. Pepino, né? Região lá do Sapecá, também vizinho do Robson ali, que foi por sucesso dele e começou a usar também. Essa questão, ó, já estufas aqui que eu estou falando, pessoal, da nossa região, que é tradicional estufa, a plasticultura lá já tem, como eu falei, o dito, né? 33 anos de cultivo. Então, são áreas com, no mínimo, 20 anos que tem plasticultura em cima de solo. E com essa questão da salinização que foi acumulando, então, se for assim, ó, é um solo para tirar, gradear, trocar de lugar. Quando a gente começou com ele, que chamou a atenção foi isso aqui, ó. Parece brincam até que parece um cultivo, uma estufa de primeiro cultivo. É a primeira vez que você faz a estufa, o primeiro plantio costuma sair de forma mais tranquila, com alta produção e sem muitos problemas. Aí começa a repetição, aí se diz que é algo natural. E não é. A gente está vendo aqui em áreas de 20, 30 anos com um resultado fantástico na produção, no equilíbrio. Ó. Região nossa está severo o ataque de traça em tomate. Você pega na literatura, o que mais causa entrada de traça na lavoura de tomate é quando começa aquele desequilíbrio funcional, principalmente com nitrogênio amoniacal, e daí deixa a planta realmente muito atrativa. E aí, de novo, além de ser os produtos para traça ter um custo elevado, o que foi comentado na apresentação anterior, na questão não é o custo, na questão é o resultado. Aqui o seu Robson, nessa área aqui estão 18 anos de cultivo. 18 anos de cultivo nessa área, ele pegou agora recentemente lá no vizinho, fizeram parceria, mas está 18 anos com a baixa produção. O Robson pegou, fez um cultivo de pepino e agora está com pimentão. Vai entrar, aquele viu que passou uma fita aqui de posicionamento usado, vai fazer o túnel. Já está túnel agora, né? Essa foto é de uns 15 dias atrás. Então, a média que eu comentei de 1.000 caixas é satisfatória. Ele já está encostando em 1.500 caixas em 1.000 metros quadrados. Então, pode dizer que hoje 50% de produção ele já teve, mas ainda vai atravessar o inverno dentro por ele. A previsão é passar o inverno, umas 300 caixas. Ele vai beirar 2.000 caixas em 1.000 metros quadrados. É o dobro da produção média na região. É uma extensão, como eu disse, 18 anos de cultivo no mesmo solo. Estava com um problema que tem ainda a nematóide, mas com o equilíbrio de água nutricional, ele aumentou muito a matéria orgânica no canteiro, e é sagrado, né, óbvio, 5 litros até hoje, depois de 2 anos, ele está desde o início do trabalho que a gente iniciou com ele na região, ele mantém até hoje a dose de 5 litros por 1 metro quadrado por semana. Então, o objetivo com o EM principal é equilibrar a vida do solo. Esse é o propósito que tem trabalhado lá junto com o Arco-Íris, com algumas revendas, já está com umas 3 revendas em parceria, Água Natural aí de staff, também está os meninos aí. Esse é um trabalho lá mais focado aí na agricultura orgânica, e ele, sem dúvida, está ajudando muito, e a questão principal, o nosso objetivo de trabalho é esse. A minha é dar condições para que o produtor se mantenha sustentável na horticultura, primeiro que é produção direta de alimento próprio, né, necessário para a gente, produção de comida e equilibrar o solo, a vida do solo. Essa é uma foto também na região de Pirajuí, né? Olha, falando em vida de solo, aqui a gente fez uma trincheira com um dia de campo até e mostrar raiz. Olha isso. Isso é saudável, às vezes nós temos a raiz grossa, né, que é a principal de guia, essa raiz cela que é o principal pelo absorvente de nutrição e água. Se o solo está desequilibrado, é o primeiro. Se eu desequilibro até no controle de água, se eu exagerar outro aspecto, eu entrei muito quando eu trabalhei com EM, que eu me deparei com excesso de água. Então não adianta nada fazer o EM ou fazer um produto biológico, mas estava lixiviando demais. A gente começou também a trabalhar um pouco, equilibrar o excesso da água, o resultado foi melhor ainda. A gente passou a segurar o EM, o equilíbrio, que é primeiro da condição para que essa radicela forme cada vez mais.
e segundo, para manter com controle de umidade, a gente mantém a radicela ativa e os nutrientes aqui em volta dela. E de que maneira? Hoje tem um extensor, tem extrator, a gente fez de uma maneira bem tosca e simples, uma cavadeira. Então, entre uma planta e outra, pula 2 linhas da beirada, né, que ela acaba ressecando um pouco mais por causa de alguma brisa. Entre uma planta e outra, a gente ia fazer um buraco com a cavadeira, tem aquela tamanho menor. O que é ideal? O que é o conceito do tensiômetro? Manter a umidade e os nutrientes ali na casa dos 20 centímetros. Eu cheguei a fazer buraquinho com ela, dá quase 1 metro, e estava uma sopa, um brejo embaixo. E depois que ele teve o excesso da água, ela já fez o caminho, né? Então o sólido tudo saturado. Na próxima irrigação, ela pinga, logo quando você solta a água, ela desce muito rápido, porque o caminho está feito. Então é comum a gente estar medindo, na parte superior aqui, ele fez fértil hoje. Amanhã, depois de 1 ou 2 irrigações que ele fez só com água, no dia seguinte, você vinha medindo uns 20 centímetros aqui, coletava a terra, fazia a pastinha calculada, 0,2, 0,3. Até na água tem um pouquinho de receita. Descia um buraco lá uns 60, 70 centímetros, onde já não tem mais raiz. Tem embaixo. É mais lateral. Estava dando 2, 3, que é o ideal para a planta. Mas lá no final, no pé de grade, ou no final do excesso de água, está dando 7, 8. Olha onde está o adubo. Onde está indo embora toda a nutrição. Está investindo e está jogando fora. Então, a gente começou a fazer esse trabalho por 2 motivos. A gente orientou no solo, né, o cultivo do solo, o EM, mais associado a essa questão de controle de umidade, aí que a gente conseguiu ver uma otimização da nutrição que ele vinha fazendo. Hoje o produtor tem experiência, ele tem uma sugestão que as empresas façam, um consultor, mas ele, na sequência do trabalho, semanalmente, ele vai olhando. Ele conhece a planta, você vê que ela está numa carga boa de fluxo, ela vai apresentar para ele que ela está precisando de mais comida. Começa a refinar o ponteiro, começa a demonstrar fome. Você vai lá, aumenta a nutrição. E também o contrário, é bom volume bom de carga, está formando, está sobrando vigor, ele também tira um pouco a mão. Quando ele passou a fazer esse controle da água, ele tirou a mão com força. Ele foi ficar 1, 2, 3 semanas sem fazer fértil, ele voltou a fazer dinheiro, mas não precisava. Por quê? Ele parou de tirar a planta dele e formar raiz. Então, isso aqui, ó, aumenta muito a raiz. É a alegria do produtor, né? Felicidade, colheita e resultado. E aí, com grande aliado, sem dúvida, o ENS. Pessoal, muito obrigado. É o que eu tinha que falar, qualquer dúvida, eu coloco à disposição.